Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de história. E no vídeo de hoje nós iremos estudar a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem se inscrever em nosso canal, ativassem o sininho e que curtissem os nossos vídeos para que dessa forma o nosso canal possa levar conhecimento a outras pessoas. Galera, se liga na nossa videoaula que ela está apenas começando. Então, galera, vamos dar início à nossa videoaula falando aqui sobre a Reforma Protestante. Para compreendermos bem esse fato histórico de importância grandiosa para a humanidade, nós iremos recorrer aqui ao contexto em que ele acontece. A Reforma Protestante ela foi um movimento cristão iniciado no século XVI, lá na Alemanha, que protestava contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica. A Reforma ela propunha, nesse momento, uma ampla reforma no catolicismo. A força e o prestígio da Igreja ficaram abalados no século XVI com as transformações econômicas e culturais na Europa. Até o final da Idade Média, a grande maioria dos cristãos permaneceu unida em torno da autoridade do Papa, chefe máximo da Igreja Católica. No início da Idade Moderna, porém, alguns cristãos passaram a protestar contra a autoridade do Papa e principalmente com algumas práticas que eram comuns dentro da Igreja Católica, como, por exemplo, a venda de indulgências, que era uma espécie de perdão dos pecados e de garantia da vida no céu após a morte. Vários movimentos surgiram nesse momento, movimentos contrários, na verdade, a vários pontos da doutrina católica na Alemanha. E o principal líder desse processo todo, desse processo que vai nascer na Alemanha, vai ser justamente o Martinho Lutero. O movimento de reforma protestante ele também se dá em outras regiões, como por exemplo a França e a Inglaterra, e se transforma nesse momento num movimento mais amplo e com um corpo bastante robusto, que vai bater de frente com o poder da Igreja Católica. Professor, mas quais foram de fato as causas que deram início à Reforma Protestante? Dentre as causas principais da Reforma Protestante, podemos destacar o luxo da Igreja, pois enquanto pagavam vários impostos os pobres, os membros do clero viviam no meio de grandes riquezas. Outro ponto importante vai ser a crítica à usura, ou seja, empréstimos a juros e a defesa de que o lucro era pecado. Estas ideias elas acabavam prejudicando especialmente a burguesia que estava em ascensão nesse momento. Outro ponto também de grande crítica dos reformistas, dos protestantes nesse momento, vai ser justamente a venda de indulgências, que nós já citamos aqui, a venda do perdão dos pecados. Essa prática ela foi bastante contestada durante esse momento e foi um dos fatores que contribuiu decisivamente para que Martinho Lutero desse início à Reforma Protestante. Outro ponto de crítica, e que vai ser uma das causas da reforma também, vai ser justamente a simonia, ou seja, a venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos. Vários desses fatores, várias dessas causas, elas acabaram interferindo e intensificando o processo de reforma protestante que culminou com o descrédito da Igreja Católica neste momento. Então, galera, mediante a todo esse cenário de descrédito que a Igreja vivia nesse momento, a Igreja Católica, começam a surgir na Europa uma série de correntes de protestantismos. Talvez a mais emblemática destas correntes tenha sido o luteranismo, que foi liderada pelo monge alemão Martinho Lutero. O Martinho Lutero ficou conhecido historicamente por dar início à Reforma Protestante, mas também ficou conhecido por ter escrito o documento conhecido como as 95 Teses de Lutero, documento que condenava, dentre outras coisas, a prática da venda de indulgência pela Igreja Católica. Esse movimento iniciado por Lutero recebeu o nome de luteranismo e foi, como já dito aqui hoje, o pontapé inicial para todo esse processo da Reforma Protestante. Então, galera, temos aí outra corrente de protestantismo bem relevante neste momento, que é o calvinismo. O calvinismo que foi defendido por João Calvino na Suíça,
temos aí a imagem de João Calvino. João Calvino que defendia a doutrina da predestinação, segundo a qual o trabalho e a prosperidade alcançada por meio dele são sinais de bênção divina e salvação da alma. Desta forma, e acreditando nisso, João Calvino acaba favorecendo ao desenvolvimento do capitalismo, uma vez que a religião entendia o trabalho e o seu lucro como sinais divinos. E aí, galera, outra corrente de destacada importância dentro do processo da Reforma Protestante foi o anglicanismo. O anglicanismo que acontece na Inglaterra e que foi liderado pelo Henrique VIII, o rei da Inglaterra neste momento. Henrique VIII havia solicitado ao Papa a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena. Diante da recusa do Papa, e usando isso como pretexto, o rei ordenou que seu casamento fosse anulado por um tribunal eclesiástico inglês. Além disso, o rei fez com que o parlamento lhe outorgasse o título de chefe supremo da Inglaterra. Assim, em 1534, nascia o anglicanismo na Inglaterra, a igreja que separou-se de Roma, mas conservou boa parte da doutrina católica. Dentre os grupos anglicanos que surgiram nesse momento, nós temos os anglicanos e temos os puritanos. Os puritanos eles entram em choque com os anglicanos, gerando inúmeros conflitos no século XVII. Entre estes conflitos, nós tivemos alguns de importância bem relevante que levaram, inclusive, a imigrações em massa para regiões da América do Norte, onde nós tivemos futuramente, posteriormente, a criação, a fundação dos Estados Unidos da América. Galera, mas dentro desse aspecto de reforma protestante dentro da Europa, um fato curioso que deve ser ressaltado aqui por nós é justamente a questão da noite de São Bartolomeu. A reforma protestante ela deu origem a uma série de conflitos que ocorreram principalmente na França, lá em 1792. O conflito de São Bartolomeu, ou a noite de São Bartolomeu, foi o momento em que os reis católicos eles acabaram reprimindo protestantes franceses que queriam justamente o fim do poder da Igreja Católica. Essa repressão acabou levando à morte de mais ou menos 100 mil huguenotes, denominação dada aos protestantes calvinistas na França. Além destes, muitos outros ataques foram organizados contra os protestantes franceses nesse período. Então, pessoal, estamos chegando ao final da nossa videoaula e como último ponto dessa nossa videoaula, nós iremos aqui discutir sobre a Contra-Reforma, que foi a maneira como a Igreja Católica buscou combater a todo esse processo, a toda essa revolução protestante que ocorria dentro do continente europeu. E essa Contra-Reforma ela se dá basicamente a partir de 3 pontos. O primeiro desses pontos vai ser a criação do Concílio de Trento, o Concílio de Trento que condenava a doutrina protestante e aconselhava a formação dos sacerdotes em seminários. O Concílio de Trento ainda instituiu uma lista de livros proibidos que ficou conhecido como o Index. Outro ponto de grande relevância no período da Contra-Reforma foi a criação da Companhia de Jesus, companhia que foi criada por Inácio de Loyola e que teve como objetivo central, aqui para o nosso continente americano, a catequização dos índios nas terras recém-descobertas. A Companhia de Jesus, no Brasil, por exemplo, ela teve nomes de grande destaque e de grande relevância, como o padre José de Anchieta e o padre Antônio Vieira. Outro ponto de importante relevância nesse contexto da Contra-Reforma vai ser a criação do Tribunal da Santa Inquisição, que, na verdade, foi um instrumento de terror utilizado pela Igreja contra todos aqueles que divergiam de sua doutrina, os chamados hereges. Galera, então essa foi a Reforma Protestante, os principais pontos. Essa foi a Contra-Reforma, a maneira como a Igreja reagiu diante de toda essa onda protestante na Europa. E eu espero ter contribuído com os estudos de vocês nessa videoaula. Gostaria de desejar aqui a vocês bons estudos, um abraço a todos e até a nossa